É dia de decisão no Campeonato Carioca. Neste domingo vamos conhecer o segundo finalista do Campeonato Estadual de 2025. E o Fluminense vai estar em campo com uma grande vantagem diante do Volta Redonda para chegar a mais uma final na sua história. Mais uma oportunidade para o Fluminense buscar mais um título carioca. São 33 títulos até aqui e hoje o Fluminense pode garantir a sua presença em mais uma decisão. Está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. A gente vai falar tudo sobre Fluminense e Volta Redonda que se enfrentam esta noite às 6 horas no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, valendo então vaga na decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Antes de trazer todas as informações desse jogão de logo mais, quero pedir para você que não está inscrito ainda, para você se inscrever aqui no canal Ligados no Flu. Somos quase 62 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês. Deixe também o seu like, deixe o seu comentário, me diga o nome da cidade de onde você nos acompanha. Vamos falar então dessa decisão, dessa noite, dessa tarde e noite, né, entre Fluminense e Volta Redonda. Ontem, o primeiro finalista do Campeonato Carioca foi conhecido, é o Flamengo, deu a lógica. O Flamengo era favorito contra o Vasco, tinha vantagem de 2 resultados iguais, já tinha vencido o primeiro jogo na semana passada e ontem o Flamengo voltou a vencer o Vasco e se garantiu então na decisão do Campeonato Carioca de 2025 e fica aguardando a definição entre Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense com uma grande vantagem, gente. O Fluminense venceu o primeiro jogo por 4-0 e hoje entra com o regulamento debaixo do braço. Jogo que vai ter transmissão do Premier, da Band e também do canal Gold. Você pode escolher onde assistir esse jogo entre Fluminense e Volta Redonda. E você que é da região de Volta Redonda, você que é de Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, enfim, toda aquela região no entorno de Volta Redonda, pode também dar um pulinho no Raulino de Oliveira e dar aquela força para o Fluminense nessa decisão diante do Voltaço. Fluminense vive um momento muito bom, gente, dentro da temporada. Fluminense vem de 8 jogos de invencibilidade, com 6 vitórias e 2 empates nesses 8 últimos jogos. Realmente, o Fluminense vem evoluindo e vem crescendo na temporada e crescendo no momento certo. 6 vitórias e 2 empates nos 8 últimos jogos, com 22 gols marcados e 5 gols sofridos. O Fluminense tem feito uma média de 2,75 gols por partida e sofre, né, menos de 1 gol por jogo, pelo menos nesse recorte dos últimos 8 jogos. Como eu disse, o Fluminense chega com uma grande vantagem. Além de viver um bom momento na temporada, também chega com essa grande vantagem conquistada no primeiro jogo. Aquela vitória por 4-0, que poderia ter sido por mais. O Fluminense poderia ter saído do Maracanã com uma goleada histórica. 5, 6, 7 gols, sem sombra de dúvidas. Mas chega para o jogo de hoje com uma grande vantagem. 4-0 são 4-0. É difícil, é quase impossível você reverter uma vantagem dessa, principalmente quando a gente fala de decisão. Um time que abre 4 gols de vantagem para um adversário numa decisão, dificilmente vai ver essa vantagem ser revertida no jogo da volta. Mas é futebol, gente, é futebol. Então o Fluminense tem que entrar alerta, o Fluminense tem que entrar ligado para não ser surpreendido. Futebol a gente já viu muita coisa acontecer. Embora seja algo improvável, a gente já viu muita coisa acontecer no futebol e o Fluminense sabe disso, né? Os jogadores também são jogadores experientes, o próprio Mano Menezes é um técnico rodado, está acostumado com decisão, com vários títulos na carreira. O Mano conhece muito bem essas pegadinhas do futebol e tenho certeza que vai alertar muito bem os jogadores para que o Fluminense entre ligado no jogo de hoje, sem dar sopa pro azar. Imaginem um confronto entre duas equipes, mais ou menos, né, com a mesma qualidade técnica, onde um abre uma grande vantagem. Imaginem a dificuldade que é para outra equipe reverter esse placar. Agora imaginem uma diferença de 4 gols entre duas equipes que estão bem distantes uma da outra. Então, essa é a dificuldade do Volta Redonda. Já seria difícil para o Volta Redonda reverter o placar se as duas equipes estivessem no mesmo patamar. Imagine o Volta Redonda conseguir reverter sendo
né? Uma equipe inferior à do Fluminense, bem inferior à do Fluminense. Então, assim, é uma situação muito confortável que o Fluminense tem, mas precisa confirmar ela dentro de campo, né? Ninguém ganha nada de véspera. Então o Fluminense tem que entrar ligado nesse jogo para não ser surpreendido. Até porque Volta Redonda se mobilizou para essa decisão contra o Fluminense. Torcedores, dirigentes, jogadores e até a prefeitura entrou na parada com o prefeito de Volta Redonda prometendo um bicho de R$40 mil para cada jogador caso Volta Redonda reverta essa situação. Diz que o dinheiro seria doado por empresários da cidade. Então, até isso tem nesse confronto. Então, o Volta Redonda vem motivado, vem mobilizado, por isso o Fluminense não pode dar mole, não pode dar sopa pro azar nesse jogo de hoje, a partir das 6 horas da noite. No histórico do confronto, gente, o Fluminense tem uma ampla vantagem. São 55 vitórias do Fluminense contra 15 empates e 17 derrotas. Mas reparem, o Fluminense nunca perdeu para o Volta Redonda por essa diferença que o Volta Redonda precisa fazer hoje. Nunca na história desse confronto, o Volta Redonda venceu o Fluminense por 4 gols de diferença. Conseguiu vencer por 3. Uma em 1982 e outra em 2020. Só que esse confronto de 2020 foi um confronto atípico. O Fluminense teve um jogador expulso, o Egídio, com 16 minutos de jogo. E aí complicou completamente a vida do Fluminense. Volta Redonda tinha um time muito certinho e conseguiu fazer essa vitória por 3-0 dentro do Maracanã. Mas como eu disse, foi um jogo atípico. E é aí que o Fluminense tem que tomar cuidado. Jogos atípicos podem acontecer, né? Então o Fluminense não pode vacilar nesse jogo de hoje. Outro detalhe importante, gente, é que a última vez que o Fluminense venceu o Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira foi no distante ano de 2017, há 8 anos atrás. Uma vitória por 2-0 dentro do Campeonato Carioca. Só que de lá pra cá não foram tantos jogos assim em Volta Redonda entre Fluminense e o Voltaço não, tá? De 2017 pra cá, as equipes se enfrentaram 4 vezes apenas lá no Raulino de Oliveira. E o Fluminense também não venceu. Foi um empate apenas, um empate no ano passado e 3 derrotas. Uma derrota esse ano, quando o Fluminense estava com o seu time reserva, com vários jogadores das categorias de base, e estava muito modificado e acabou tendo o Manuel expulso e acabou perdendo o jogo com um gol já nos acréscimos do jogo, aquele gol de bicicleta, um gol improvável do Volta Redonda que deu a vitória ao Volta Redonda. Por isso, gente, diante de todo esse cenário, é importante o Fluminense ter seriedade e saber que não tem nada ganho. Não tem nada garantido. O Fluminense tem que entrar, jogar e confirmar a sua classificação. A escalação do time é que é um mistério. Mano Menezes, com talvez, né, prevendo aí uma final contra o Flamengo, talvez tenha que poupar 2, 3, quem sabe 4 jogadores que estejam mais desgastados. Essa avaliação está sendo feita e aqueles atletas que estiverem 100% vão para o jogo. O Mano vai colocar em campo aquilo que ele tiver de melhor na partida, desde que os jogadores estejam 100% fisicamente. Thiago Silva viajou e pode ser uma novidade na escalação entre os titulares. Vou mostrar aqui a provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje, gente, com Fábio no gol, Guga ou Samuel Xavier na direita, Ignácio, Thiago Silva na zaga ou o Freitas, com o Fuentes na esquerda ou o René. São muitas possibilidades. No meio-campo, acho que existe uma chance do Otávio ser preservado e o Hércules começar jogando ao lado do Martinelli. E o Arias deve completar o meio-campo. No ataque, é provável que a gente tenha o Serna, o Canóbio e também o Everaldo começando a partida no lugar de Germancano. É uma possibilidade. Mano Menezes faz mistério em relação à escalação do time, a gente só vai saber qual realmente vai ser o time titular que vai entrar em campo, faltando 1 hora para começar a partida. Quem apita esse Fluminense em Volta Redonda é Alex Gomes Stefano. Apitou até hoje 7 jogos do Fluminense, com 3 vitórias tricolores, 2 empates e 2 derrotas. Eu quero chamar a atenção de vocês que nos últimos 4 jogos que o Alex Gomes Stefano apitou do Fluminense, o Fluminense não ganhou de ninguém. E 3 desses jogos com polêmica, tá? Então quero chamar a atenção de vocês. Fluminense e Bangu em 2022
Jogo na Ilha do Governador, estreia do Fluminense no Campeonato Carioca. O Fluminense perde o jogo por 1-0 e o Fluminense tem um possível pênalti no último lance da partida em que o árbitro dá falta fora da área. E o Fluminense reclamou muito desse possível pênalti não marcado por esse árbitro de hoje. Esse ano agora, ele apitou mais 3 jogos do Fluminense. Contra o Volta Redonda, no primeiro turno, derrota por 1-0. O árbitro deixou de expulsar um atacante do Volta Redonda por entrada violenta em cima do Isaac. E no minuto seguinte, expulsou o Manuel naquele empurra-empurra dentro da área e não deu cartão para o jogador do Volta Redonda, deu cartão apenas para o Manuel. Ele já tinha amarelo e acabou sendo expulso. E aquela expulsão ali, né, acabou com o jogo do Fluminense. O Volta Redonda acabou vencendo. Apitou também Boa Vista 1, Fluminense 1, não me recordo de nenhum lance polêmico. E teve o Fla-Flu, o 0-0, também nessa Taça Guanabara, em que o árbitro deixou de expulsar o Wesley, lateral do Flamengo, por uma cotovelada em cima de um jogador do Fluminense, e também não expulsou o volante Pulgar, que deu um carrinho também violento em cima do Lima. Já tinha amarelo, o árbitro nem falta no lance marcou. Ele deveria ter dado o segundo amarelo e expulsado o jogador do Flamengo. Então, nos últimos 4 jogos apitados pelo Alex Gomes Stéfano do Fluminense, em 3 o Fluminense reclamou da arbitragem. É ele que vai apitar hoje, Fluminense e Volta Redonda. A gente espera, claro, que tenha uma boa arbitragem. Aquela arbitragem isenta, aquela arbitragem discreta, sem aparecer, né, e que aplique o mesmo critério para os dois lados. É assim que a gente espera que seja a arbitragem do Alex Gomes Stéfano. Pessoal, é isso. O Fluminense tem que abrir o olho, tomar cuidado, entrar com as sandálias da humildade, porque futebol ele é imprevisível. Embora a vantagem seja muito grande, futebol é sempre imprevisível. Que a gente tenha uma boa atuação, que a gente possa sair classificado hoje para jogar mais uma decisão já na quarta-feira contra o Flamengo. Depois do jogo, a gente vai estar aqui às 20 horas para analisar esse Fluminense e Volta Redonda, essa decisão de logo mais valendo vaga na final do Campeonato Carioca. Você é nosso convidado para nossa live pós-jogo. Beleza, pessoal? Grande abraço, ótimo domingo e até mais tarde.